Bom dia, amores, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a tua família. Se não tá, vai ficar em nome de Jesus. Eu creio que a palavra de hoje vai falar mais uma vez fortemente no seu coração. Então bora para mais um vídeo. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração para mim poder compartilhar com vocês é: depois do sofrimento vem a honra. E é muito difícil passar pelo sofrimento, mas aguarda, que aquilo que Deus tem pra você é muito, muito bom e vai valer a pena. Então vamos para aquilo que o Senhor me direcionou, que tá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do verso 9, que fala assim: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, o rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. A volta por cima que José teve depois de tanto sofrimento valeu a pena. Às vezes a gente passa por tanta coisa e a gente fala: meu Deus, quando que isso vai acabar? Quando que esse sofrimento vai acabar, vai ter fim? E tudo que a gente passa na nossa rotina é um treinamento. Uma das coisas que eu entendi, depois de muito quebrar a cabeça, depois de muito reclamar, depois de muito, às vezes até culpar Deus de certas coisas, é que em tudo Deus está te treinando. Ah, mas eu só fico em casa, eu só limpo a casa, eu só cuido dos filhos. Ah, mas eu só trabalho para os outros, limpando o chão ou servindo. Ah, mas tudo que eu faço não é o que eu sonhei, mas é aonde a vida acabou me deixando, me levando. Acredite, tudo é um treinamento. Às vezes hoje o que você faz vai ser algo que lá na frente você vai precisar fazer. Às vezes teve coisas que eu fazia no meu passado, que eu praticava, luta, correria. Eu lembro quando eu trabalhava fora de casa e eu tinha que dar conta de muitas coisas e eu, meu Deus, como que eu vou fazer tudo? E eu aprendi a lidar com a rotina sem ter alguém passando a mão na minha cabeça. Foi naquele momento lá atrás que eu passei, onde eu tinha que dar conta de fazer o serviço de casa, trabalhar fora, dar conta às vezes de cliente me xingando ou falando alguma coisa que não gostou, cliente que às vezes reclama, aí você já leva aquele sentimento pra dentro e aí você vai acumulando um pouco com tudo. E hoje eu entendo que tudo aquilo que eu passei lá atrás foi um treinamento para hoje, para as coisas que eu ia viver, sabe? Às vezes uma dificuldade de um filho, ou até mesmo uma limitação. Às vezes você tem que dar conta de tantas coisas no seu dia e você fala: meu, como que eu aguento? Como que eu suporto? Tem dia que a gente acaba estourando, de fato, porque a gente é carne, a gente acaba não aguentando, mas se não for a presença de Deus para nos sustentar, tanto no dia bom quanto no dia mal, não tem como. Então, uma coisa que eu aprendi é que é na dor, é no sofrimento que Deus nos vai lapidando para a vontade dele. Uma das histórias que mais me fascina na Bíblia, tem muitas, mas eu amo muito a história de José. Eu até mencionei em algum outro vídeo que eu tava gravando aqui pro Ageu, mas gente, eu amo a história de José, sabe? A volta por cima que ele deu, a presença que ele tinha de Deus, sabe? Que nada o abalava. Ele conseguia frutificar e fazer as coisas dar certo até no nada, até no lugar que era improvável. Então assim, sempre eu gosto de ler a história de José e meditar nisso e até mesmo pegar como exemplo, sabe, algumas coisas, porque as pessoas talvez vão ter inveja de você, até familiares, às vezes a gente recebe flechadas de quem a gente menos espera. E a história de José é bem isso, os irmãos com inveja, sabe, que jogaram ele no poço, venderam ele, e por tudo aquilo que ele passou, ele podia ter raiva, ele podia ter guardado rancor da família, mas não. Ele entendeu que era a vontade de Deus, era um treinamento que Deus estava fazendo na vida dele. Às vezes a gente fala: eu não vou perdoar, eu não quero saber, fulano fez muita coisa comigo, mas a gente tem que pegar um pouco desse exemplo de José e levar para nossa vida também, sabe? A gente tem que entender que sofrimentos que a gente passa no caminho é para nos levar num outro lugar. E não adianta nesse lugar a gente continuar com o mesmo pensamento de lá atrás: eu não perdoo, eu vou fazer justiça com a minha mão, eu não quero mais saber, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Não. Entrega para Deus e eu tenho certeza que aquilo que você tem de rancor, de mágoa, de ódio,
sabe? Isso vai ser lavado pela presença de Deus e você vai compreender que o sofrimento foi necessário para você chegar no lugar que você vai chegar um dia, ou até mesmo no lugar que você se encontra. Hoje tem lugares que eu olho para tudo aquilo que eu passei, eu falo, nossa, como que aquilo lá que eu passei foi necessário para mim estar aqui hoje, sabe? Vivendo batalhas que eu vivo hoje, mas como que eu sou muito mais forte do que aquilo que um dia eu fui. Então assim, tudo é para glória de Deus e tudo é para você aprender mais em Deus. Então não reclama quando você receber flechas e dardos de pessoas que você mais ama, porque Deus ele tá te treinando até nesse momento de dor. Se você ainda não leu a história de José, tá lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, vai lendo aos pouquinhos, pega o seu momento de devocional, tenha um momento, pede sabedoria para Deus, do entendimento da palavra, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Então vamos começar para a primeira mensagem que o Senhor falou comigo. Quando você se destaca diante dos homens, você não se destaca diante de Deus. Isso é muito forte, porque só quem é escondido por Deus vai entender. Talvez você queria muito receber algumas coisas como honra. Ah, como é bom receber a honra de Deus, né? E aí às vezes a gente não recebe. É onde Deus coloca a gente num lugar longe de todos, longe da vista de todos. É onde você é desprezado, é onde você acaba sendo rejeitado e você fica só. E nesse lugar você só encontra você e Deus. E é aí que começa a sua batalha. Porque muitas das vezes, se você tá passando pela dor e você não quer ver a mão de Deus em nada, você vai se afastar. E quando você se afasta, você vai sofrer mais. Então, quando Deus te coloca em um lugar solo, sozinho, longe da vista, longe do holofote dos homens, começa a falar, Senhor, por que eu tô aqui? O que o Senhor quer de mim? Eu entendo que muitas das vezes quando a gente passa por situações, frustrações, coisas que não acontecem, realmente até mesmo um milagre que a gente precisa receber e a gente não recebe, é pra gente poder se voltar pra Deus. Então assim, você vai usar a sua dor que você tá no momento hoje pra se aproximar de Deus ou pra se afastar. Então, ou é por amor ou é pela dor. O que você prefere? Eu prefiro ir pelo amor, porque é muito difícil de você ir pela dor. Quando eu me aproximei de Deus, foi a maior parte foi porque alguma coisa muito ruim estava acontecendo na minha vida, ou no meu casamento, ou na saúde, ou é a pior coisa. Então assim, quando a gente tem que voltar os nossos olhos para Deus, é melhor ser obediente e tirar a distração na sua volta e falar, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim nesse momento? Então assim, usa toda a dor, a aflição, os fracassos para se aproximar de Deus. Às vezes é nesse momento aí que Deus está querendo falar com você. E a gente às vezes fica, não, eu tô frustrada, não, eu tô com raiva, eu tô machucada, eu tô enganada, eu tô cansada de tudo. E aí que você vai se distanciando mais. E é aí que Deus vai te espremendo mais. Porque quanto mais você tá sendo espremido, mais Deus te quer. Então assim, Ele quer extrair o melhor de você nessa fase. Então, fica feliz quando você não está sendo destacada diante dos homens, quando ninguém te honra, quando ninguém te chama pra festa alguma, quando ninguém te quer na casa de ninguém. Fica feliz. Por muitas vezes eu falava, Deus, mas por quê? Por que você permitiu tirar tantas pessoas que eu tava à minha volta? Eu achava que eram pessoas boas, mas não, Deus, Ele escuta a conversa que você não escuta. Deus, Ele conhece o coração, Ele conhece a mente de cada um. Então assim, quando Deus te afastar de amizades que você pensa que, ou até mesmo pessoas em um relacionamento, seja ele um namoro, um casamento, eu não sei o que você tá passando, mas Deus, Ele ouve coisas que a gente não ouve. Então Ele sabe do íntimo de cada um. Então se Ele afastou, se Ele permitiu afastar alguém da tua vida, deixa Deus curar a tua ferida. Às vezes a gente quer ficar, não, vem aqui, volta aqui fulano, vem aqui, Deus me tirou do emprego, eu vou atrás, eu preciso. Não, fica no lugar que Deus te colocou. Descansa seu coração, tenta encontrar refúgio nesse lugar. E você só vai conseguir encontrar refúgio tirando as distrações, olhando para a palavra de Deus, se destacando com Deus aqui. Porque quando você tá aqui com Ele no foco, nada te para, nada vai te enganar. Tudo Deus vai te dar livramento, tudo Deus vai te dar direcionamento.
E quando você se destaca diante dos olhos de Deus, você é esquecido diante dos homens. E não fica triste quando isso acontecer. Quando Deus ele escolhe os dele, passamos por muitas coisas. Coisas que talvez a internet não vai compreender, familiares não vão compreender, pessoas dentro da tua própria casa não vão entender. Aquele sentimento de quem é escolhido e tem um propósito com Deus é diferente daqueles que estão à volta. Então assim, quando você tá passando por muitas coisas, não fica questionando, mas Beltrano, fulano, eu já tive muito isso. E quando eu falava, Deus, fulano, eu nem passo mais lá, eu nem tenho intimidade com essa pessoa. Então assim, não fica se perguntando não, só aceita o tratar de Deus. Esse lugar que Deus está te colocando de isolamento é renúncia. Você já ouviu falar que evangelho não é só receber? É entrega. Então assim, quando você tá num lugar de dor, de muitas coisas acontecendo, não fica fingindo que tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai passar. Vai passar quando for a vontade de Deus. E até lá, se você não estiver preparado pelas mãos do oleiro, você vai continuar no mesmo lugar. Então queira ser tratado pelo Espírito Santo e não pelos homens, porque senão você vai voltar sempre a ser a mesma coisa. Você já viu aquele negócio que fala, fulano não muda? Não muda porque não foi tratado por Deus, porque aqueles que recebem de Deus, aqueles que aceitam o tratar de Deus, que não é fácil, é dolorido, mas vai valer a pena. Quando eu olho às vezes a minha vida, do que eu era, do que eu fazia, do que eu praticava, eu falo, cara, como que pode, né? Hoje em dia antes eu era viciada em certas coisas, hoje eu sou liberta e eu não sinto aquele peso, aquela coisa, eu preciso. Se você ainda tem esse sentimento é porque você ainda não foi liberta de verdade. Então pede pra Deus ele te conduzir de todas as formas possíveis, mas pra isso você precisa se posicionar, e posicionamento também tem que ter renúncia, tem que ter entrega. Não dá pra Beltrana ali fazer por você, ou eu vim aqui orar por você, ou fulano ali orar. Não. Tenha você o seu momento de intimidade, devocional, sabe? Tá acontecendo tudo de ruim, mas eu vou me posicionar com Deus. Independente do que aconteça, Deus é Deus. Independente se tá tudo destruído à tua volta, Ele continua sendo Deus. Às vezes eu falava, nossa, que egoísmo pensar assim, né? Eu tô passando por tanta coisa, Deus tá lá no seu alto sublime trono, e eu tô passando por isso e Ele não tá vendo meu sofrimento? Que Deus é esse que não liga pro meu sofrimento? Que Deus é esse que me espreme tanto e parece que Ele quer me ver sofrer? Não é isso. Deus, Ele é um pai bom e Ele sabe o que é melhor pra você. Então às vezes coisas que Deus tá limpando, tirando, às vezes você, no seu ver, no seu olhar da carne, parece que Deus está judiando de você, parece que Deus está fazendo muitas coisas, está permitindo com que Satanás entre e faça o que quer na tua casa, mas não é. É aí que ele começa a limpar, é aí que aonde ele entra na tua casa. Uma coisa que eu sempre falo para quem me acompanha, às vezes manda mensagem para mim no Instagram, eu falo assim, Deus, ele não é como o diabo que entra na tua casa e sai fazendo aquele rebuliço todo, jogando toda a sujeira, não. Deus, ele é muito príncipe, ele é muito cavalheiro, ele vai bater na tua porta, e aí se você abrir e permitir a entrada dele, ele vai entrar, só que do jeito que tá a sua casa, ele vai começar a organizar. E aí a organização de Deus não é como a nossa. E aí ele enxerga o que a gente não enxerga. A luz dele vai transparecer sobre todos os cômodos, e aonde tem pecado, falha, sujeira, sabe? Ele vai começar a colocar as coisas em ordem. E é aí que começa o agir de Deus. Então, quando tá acontecendo tudo assim, sabe? Muita coisa acontecendo, não reclama, agradeça. Agradeça porque Deus, ele ainda não saiu do teu lado e ele não vai sair. A não ser que você cada vez mais vai se afastando e vai fazendo as coisas que não é do agrado de Deus, porque Deus, ele só permanece no ambiente quando a gente realmente quer a presença dele. Quando a gente fala, eu não quero o meu eu, porque não dá pra servir a Satanás e servir a Deus. Não dá pra você ouvir louvor e ouvir música do mundo. Mas uma coisa que você tem que entender, Jesus, se estivesse aqui, em carne, ele escutaria? Ele usaria? Ele faria? É a pergunta que eu sempre faço. Eu posso usar certas coisas? Jesus, se estivesse aqui no meu lugar, ele poderia usar?
Ele poderia usar, fazer. Quando Deus falar assim, tira certas coisas da sua vida que não combina mais comigo, permita com que tira mesmo, sabe? Não fica querendo pegar de volta. Deus às vezes não gosta de algo em você. Ele vai saber falar pra você. Às vezes se eu vou falar pra você, você vai ficar com raiva, você vai ficar nervoso. Então você precisa ter o conhecimento da Bíblia para você não se enganar. Porque às vezes eu vejo tantas coisas na internet que às vezes a gente acaba querendo ajudar a pessoa falando, né, daquilo que não é do agrado de Deus, daquilo que não é, pra pessoa não quebrar a cara do mesmo jeito que você quebrou um dia. E a pessoa acaba levando isso pro outro lado. Mas Deus, ele não olha pra aparência, Deus olha pro coração. Sim, de fato. Mas não é legal você praticar e fazer coisas que não é do agrado de Deus. Então, quando você é de Deus, você tem que se comportar como de Deus. Você tem que se comportar como uma princesa do Senhor, como um príncipe do Senhor, sabe? Você tem que se vestir de uma maneira legal, adequada. Ele não vai começar a tirar tudo de uma vez, porque ele conhece você, ele sabe aquilo que você é capaz de aguentar. Ele vai começar a limpar aos poucos. Então tem a hora certa, tem o momento certo que Deus começa a te direcionar no que vestir, no que usar, no que fazer, no que falar. Às vezes até um palavrão de estimação que você tem, às vezes é o jeito que você se veste, o jeito que você pratica algumas coisas, ou que você até assiste ou ouve. Então o Espírito Santo vai sempre te conduzir, só que para ele te conduzir, você precisa ler, você precisa ter seu momento de intimidade, porque não adianta eu vir aqui falar, você tem que fazer o evangelho assim, assim, assado, porque é cansativo, ninguém vai querer fazer. Então assim, não vá buscar a Jesus pela boca das pessoas, busque a Ele no seu momento, e no seu momento com Ele, Ele vai te direcionar como fazer com a sua família, como se posicionar diante de uma pessoa que te traiu, como se posicionar, sabe, tudo Ele vai te dar o manual certo, com a palavra dele. Por mais que doa, é só uma fase e ela vai passar. Em Eclesiastes, a partir do capítulo 7, verso 8, fala: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Não dá para ser destacado nos dois. Aprende isso. Se você está sendo destacado aos olhos do Senhor, se lá dos céus Ele está observando quem é o Filho do Homem que busca Ele, é isso que a palavra de Deus fala. E eu sempre me apego a isso quando às vezes eu estou praticando alguma coisa que não é do agrado de Deus, ou que eu falo alguma coisa para minha família aqui em casa, eu falo: eita, Deus está me observando lá do céu. Será que isso... Não, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu falei tal coisa, eu pensei tal coisa, eu acabei falando calúnia de alguém, perdão, Senhor. Então assim, se posicione com Deus. E mesmo que você não está sendo destacada diante de homens, dê glória a Deus por isso, porque Deus está te vendo. Então, 1000 vezes você não ser destacado, não ter honra. Eu não que Deus não vai te dar coisas boas e que você só vai viver momentos de tristeza. Não é isso. Ser destacado aos olhos de Deus, você vai passar sim por coisas difíceis, mas é um treinamento e vai passar. Vai passar. Só que também, como quando coisas ruins acontecem, coisas boas também acontecem. E é um tempo para tudo debaixo do céu. Então vai ter o tempo de você colher, vai ter o tempo de você plantar e esperar. Então assim, que você seja destacado nesse dia aos olhos de Deus. Para de querer agradar o algoritmo, de querer agradar homens, chefes, pessoas. O governador ali é boba. Não. Queira ser destacado diante dos olhos de Deus, porque homens, sempre você vai acabar sendo uma decepção para eles, ou eles vão ser uma decepção para você, porque a gente de fato não vai conseguir agradar. Mas você ser agradado por Deus e você praticar coisas que é do agrado de Deus, minha amiga, meu amigo, não tem coisa melhor nessa vida. Não tem coisa melhor do que você esperar a honra de Deus, sabe? E essa honra vai atingir não só você, mas toda a tua família, a tua geração. Então o que você pratica hoje você perde seu tempo, hoje você gasta o teu joelho orando, hoje você perde noites sem dormir para poder ir lá consagrar seu dia, falar com Deus. Deus, modifica isso, modifica aquilo, Deus me ajuda a ser melhor cada dia mais. Tudo isso que você está gastando aos pés do Senhor não é perca de tempo. Eu sempre gosto de falar que eu escrevo cartas para Deus todos os dias. E todos os dias eu tô lá. Tá chovendo, eu tô escrevendo. Tá tudo dando errado, eu tô escrevendo. Tá tudo uma maravilha, tô escrevendo. Faltou dinheiro, tô escrevendo. Recebi a mais esse mês.
tô escrevendo. Eu jejuei esse mês, eu tô escrevendo. Eu acabei falhando, Deus, eu pequei. Eu fiz certas coisas, eu pensei certas coisas. Eu continuo escrevendo cartas para Deus. Então, independente do que você faça, se posicione que a glória de Deus vai se manifestar sobre você e sobre o seu lar. E a honra de Deus no momento certo, assim como na vida de José, ele sofreu, ele passou por muitas tribulações, mas a honra veio. E você vai ver que toda dor que foi uma dor muito grande, não foi para te matar, foi para te fortalecer, foi para você ser o governador do Egito. Você tem noção do que é isso? Demora, mas a honra de Deus vem e ela vem com força. Uma das coisas mais difíceis é adorar a Deus quando Ele não responde. A sensação é de abandono, parece que Deus tá te rejeitando, mas Ele só está colocando tudo no lugar. E esse lugar vai te levar à honra de Deus, que Deus tem para aqueles que esperam nele. É diferente, nada preenche esse lugar. Você pode até tentar fazer com o seu braço, mas a honra que Deus tem para você, ela é diferenciada e vale a pena cada momento de espera. O algoritmo do Instagram, ou seja, de qual rede social da internet, não preenche. Amigos não preenchem. O dinheiro, muito menos. Roupas, sapato, carro, fama. Até as pessoas que você ama não podem preencher esse lugar que só cabe a Jesus Cristo. Esse lugar, Ele vai te completar, Ele vai te direcionar, Ele vai sarar você de todas as suas feridas. Não significa que você está na presença de Deus, você não vai passar por provas. Não significa que você não vai passar por doenças, ou pela falta do dinheiro, ou por circunstâncias difíceis. Acontece que você vai aprender a descansar em Deus. Nesse lugar, no lugar aonde a cura não chega, no lugar aonde a limitação não é ultrapassada, no lugar aonde você tem uma rejeição sobre você mesmo, ou até uma rejeição que alguém jogou sobre você. Eu não sei qual é o lugar que você se encontra, mas aprenda a descansar em Deus quando Ele te coloca em alguns lugares que você não gostaria de estar. Esses lugares vão te trazer cura se você tiver a presença de Deus. Não importa quem te feriu, quem te traiu, quem te jogou no poço, ou até quem te esqueceu na prisão. Às vezes Deus te permite esses lugares onde ficamos tão só, tão abandonados, para entender e sentir que só Jesus permanece quando ninguém mais fica do seu lado. José nunca perdeu a presença de Deus. Foi isso que o ajudou no processo doloroso até o dia da honra. Em Gênesis capítulo 39, a partir do verso 2, podemos ver que foi a presença de Deus que sustentou José. Lá fala assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. No mesmo capítulo 39, só que a partir do verso 21 fala assim: José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Em Gênesis 41, a partir do verso 38 fala assim: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? José foi colocado no mais alto posto de toda a terra do Egito. Deus honrou José de uma maneira inacreditável, que aos olhos humanos era impossível, mas Deus fez ele ser honrado. Vai valer a pena tudo isso que você está passando. Creia, somente creia, não deixa de ter a presença de Deus, porque você não está sendo destacado diante dos homens. Queira chamar a atenção de Deus e não de homens. Queira chamar a atenção daquilo que Deus tem para você. Se tiver que perder coisas ao seu lado, se tiver que deixar coisas ao seu lado, de usar, de praticar, de fazer, deixa tudo pela presença. Vale a pena tudo aquilo que você entrega. Tudo que eu entreguei lá atrás, hoje eu colho bons frutos e eu falo, meu, como que valeu a pena? Não fica pensando no que não aconteceu, no que poderia ter acontecido de tal forma. A Bíblia fala que não é sábio ficar lembrando do passado. Então simplesmente ore a Deus no hoje, no agora, vai falando com Ele dia após dia. Como que eu faço isso? Eu não tenho paciência. É dia após dia, é um dia de cada vez, um dia de cada vez. E eu creio que você vai chegar no lugar certo, no lugar aonde Deus tem para você. Deus abençoe imensamente você, sua casa e tudo que leva teu nome.
E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau!